A produção industrial em todo o país encerrou 2020 com um tombo de 4,5%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A queda de bens duráveis, por exemplo, foi marcada pela fabricação de automóveis, que recuou 34% no ano. Para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo via Skype com o economista, mestre, doutor Fernando Carvalho. Quero agradecer a sua conexão com a gente bem cedinho. Muito obrigada pela participação. Desde já, eu gostaria que o senhor explicasse aos telespectadores o impacto dessa queda na produção em todo o país, para o Brasil e pontualmente aqui para Sergipe. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectadores. Bom, são notícias preocupantes para a economia brasileira, né? Nós tivemos uma queda com relação ao ano 2020 de 4,5% na produção industrial, né? A gente percebe aí uma oscilação no ano 2013 para cima. 2014, 15 e 16 também houve queda na produção industrial, uma leve recuperação em 2017 e 18, e 19 e 20 com uma forte tendência de queda também. Então a gente vê que não só foi o fator da pandemia. O Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização, né? Nos países desenvolvidos isso é um processo natural. A partir da medida do desenvolvimento econômico, a participação dos serviços sofisticados aumenta e, em consequência, a participação da indústria de transformação cai. Mas esse não é o caso do Brasil. O Brasil ainda é um grande exportador de commodities e vem perdendo naquilo que a gente acha que é mais importante, que é a sua indústria de transformação, a indústria que carrega consigo elementos de tecnologia. E aliado a esse processo, há uma série de fatores, como a competição com a economia chinesa, câmbio sobrevalorizado, falta de inovação, juros elevados e os custos implícitos no sistema produtivo nacional. Tudo isso implica numa queda da nossa produção na indústria brasileira. A gente tem as 4 categorias que movem a indústria, a categoria de bens duráveis, a categoria também de bens de capital, de bens de consumo, bens intermediários. Bens duráveis teve aí uma queda de 19,8%, bens de capital uma queda de 9,8%, bens de consumo uma queda de 8,9% e bens intermediários uma queda de 1,1%. Qual seria a saída para esse processo de recuperação industrial nesse setor de produção? Bom, Tamires, como você mesmo falou, a gente costuma dividir a indústria nacional nessas 4 grandes categorias, né? E o que a gente percebe é que a fabricação de automóveis, com sua queda de 36,4% mais ou menos no ano passado, ela está muito associada aos bens duráveis e bens de capital. Então, puxou muito para baixo essa queda da economia. E tivemos uma notícia preocupante esse ano, que foi a saída da Ford na produção de veículos aqui no país. Aqui em Sergipe, o governo vem tomando algumas medidas, né? A gente vê que haverá um aumento na produção da Ambev no estado. Com a saída da Petrobras e da Fafem, o governo buscou novos parceiros para que assumissem a nossa produção de fertilizantes aqui no estado. Mas o momento é preocupante. A gente acredita que o governo deve se modernizar, deve haver sim uma reforma tributária que abaixe a carga para quem vem produzir aqui no Brasil, mas principalmente, além dos incentivos fiscais, o Brasil começa a entrar numa indústria mais competitiva, melhorar a sua indústria de transformação e nós não ficarmos tão refém da indústria de commodities. Isso é extremamente importante. Agora, falando daqueles setores que se destacaram em 2020, isso é muito bom porque esses setores geraram emprego. Por exemplo, o setor de produtos alimentícios teve aumento, perfumaria, produção de limpeza, móveis, né? Justamente porque as pessoas ficaram mais tempo em casa e houve esse investimento maior. Até na compra de imóveis também, na compra de imobiliários, as pessoas investiram mais em utensílios para casa, isso foi muito positivo. Tivemos também aumento de produtos de madeira, máquinas, equipamentos, produtos têxteis, metalúrgica, manutenção de máquinas e equipamentos, tudo isso fluiu muito bem em 2020. Qual é o impacto disso quando um setor se desenvolve? Qual é o impacto em toda a cadeia econômica produtiva? Então, Tamires, eu acho que o mais importante nesse momento que o governo deve ter em mente, né, como eu acabei de falar há pouco instante, é que a gente não perca a capacidade tecnológica da nossa indústria e, ao mesmo tempo, num período de crise em que vivemos, o mercado de trabalho ele é muito importante para puxar essa produção da indústria nacional para cima, né? Se você não tem um mercado de trabalho, se você não tem transferência de renda, o auxílio emergencial como nós tivemos, você não vai ter um mercado consumidor. Então, de nada adiantaria, aí vai ser um excesso de oferta e pouca procura ou pouca demanda.
Então, é muito importante a atuação do Estado brasileiro e do Estado de Sergipe nesse momento, né, alavancando as políticas para que melhorem a renda do trabalhador, para que a gente tenha uma transferência de renda e aí sim a gente possa ter um mercado consumidor para todos esses setores, né, e a indústria possa voltar também a crescer. Que 2021 seja um ano, então, mais produtivo. Muito obrigada. Fernando Carvalho, ao vivo, conectado com a gente tão cedinho e contribuindo com informação ao vivo para todos os sergipanos. Um bom dia e muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires. Bom dia.